Fala pessoal, tudo bem com vocês? Presidente Augusto Melo confirma propostas para Mateuzinho e Pedro Raul. Ele também comenta a forte declaração do Cássio depois do jogo de ontem. E o Garro? Chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Vamos chegar em 1 milhão? Eu conto com você. Vamos atualizar o Corinthians, porque o repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, conseguiu fazer uma entrevista com o presidente Augusto Melo, ainda depois do título da Copinha, em que ele foi acompanhar o 11º título do Timãozinho sobre o Cruzeiro na tarde desta quinta-feira. E aí, claro, o Augusto foi questionado sobre os moleques que vão ser observados, sobre a manutenção do Danilo, que é o técnico do Sub-20, que nasceu para ser campeão do Corinthians. Já fiz um vídeo aqui sobre o jogo e os moleques que devem ser aproveitados, mas é claro que todo mundo queria saber sobre o profissional. E aí o Augusto foi questionado sobre Mateuzinho e Pedro Raul. E aí o Augusto confirma que fez propostas de compra por esses dois jogadores. Que o Mateuzinho, da forma como estava acontecendo o negócio, ele não concordou, e tá tudo certo, isso a gente entende, o que a gente só não entende é anunciar o jogador e deixar ele treinar e deixar aparecer para todo mundo que ele está ali no CT sem estar tudo assinado, mas depois das exigências do Flamengo, tem que fincar o pé mesmo e não permitir, porque os caras fixaram um valor de 11 milhões de euros pelo jogador, negativo, e poder pedir o jogador a qualquer momento, negativo também. Ok, isso aí eu entendo. E aí ele falou que agora eles ofereceram o valor que o Flamengo estaria vendendo o Mateuzinho anteriormente. O que isso quer dizer? Que aquele valor que o Bragantino tinha oferecido para tirá-lo do Flamengo, que tinha sido aceito pelo Flamengo, o Corinthians ofereceu também. E está tentando convencer. E tem um aliado, né, que é o Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol do Flamengo, que agora é o executivo de futebol do Corinthians. Então, meio que derrubando os muros aí para tentar encontrar um denominador comum na negociação. A proposta é bem abaixo disso, na verdade, né? Imagina, os caras queriam 11 milhões de euros, o Bragantino ofereceu 6, o Corinthians está oferecendo 4. Vamos ver se o Flamengo topa realmente negociar ou se vai ficar com um jogador que, enfim, quer jogar no Corinthians, não está sendo mais utilizado. Vamos ver. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer em relação a isso. Mas a ideia é 3 milhões de euros e mais 1 milhão de euros por metas estabelecidas no contrato e tudo mais. Está nas mãos do Flamengo agora. O presidente confirmou que fez a proposta. No caso do Pedro Raul, os valores que a gente tem, eles são mais altos, são de 5 milhões de dólares. Mas a informação do César Luiz Merlo, lá, que é o jornalista argentino, que o Corinthians estaria negociando realmente o Pedro Raul, é de um pouco menos, de que o Corinthians teria oferecido 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, para poder tirar o Pedro Raul do Toluca. E aí isso estaria sendo discutido. Se é parcelado, se é uma parte agora e outra depois, isso a gente não sabe. Mas o Augusto confirmou que fez propostas de comprar, que inicialmente seriam empréstimos, mas não está rolando, então ele fez propostas de compra para esses dois jogadores, Mateuzinho e Pedro Raul. Depois, ele foi questionado sobre a declaração do Cássio. E aí, o Cássio está com a razão, o Corinthians precisa de reforços mesmo? Para contextualizar, o Cássio, assim, não é querendo gerar polêmica, mas é forte quando um jogador sai de campo e aí é questionado, o Corinthians tá próximo do ideal, qual é o estágio que o Corinthians está aí, e aí o Cássio meio que olha para o repórter e fala assim, tá bem longe, né? Falta muito. Não sei quem é que tem que contratar, mas tem que contratar, tem que trazer jogador. Saíram 12 ou 13. Não pode nosso volante virar zagueiro. Poxa, isso é um fato, gente. É óbvio que ele não mentiu e não falou nenhuma barbaridade. E ele não faltou com a verdade. Mas é forte quando o capitão do time sai de campo com a temporada já iniciada e fala, rapaziada, não tem time para botar em campo. E não tem mesmo, gente. O Mano Menezes não tinha banco. A gente está batendo no Yuri Alberto aí porque ele realmente não está entregando e não tem reposição. Ontem o Romero fez a de centroavante, o Wesley entrou no time e melhorou, o Mosquito pelo outro lado, tá bom. Só que assim, se ele faz esse ataque, ele também não tem jogador para mexer. Agora tem os meninos da Copinha. Vamos lá. Já falei sobre isso. Calma. Eles não serão soluções. Eles podem complementar o grupo e vão complementar o grupo e vão entrar no processo de maturação. Calma. O Corinthians precisa contratar.
E o Cássio simplesmente falou aquilo que todo mundo identificou, mas realmente chama atenção. A forma como ele falou e assim, denotando essa morosidade que a gente entende, porque os caras assumiram faz nem um mês, mas a verdade dos fatos é que o Corinthians perdeu tempo, né? Perdeu muito tempo porque o mercado se acomodou e o Corinthians precisou reformular um time e não conseguiu a tempo do início do Paulista. E a gente sabe que clube grande, ainda mais como o Corinthians, não tem crédito. Não adianta. Ah, é só o segundo jogo. Não adianta. É porrada. É pressão. Cadê o time? Cadê o resultado? O Mano Menezes estava pistola na coletiva. Por quê? Por causa disso. Porque ele sabe que a pressão já começa grande, independentemente se é segundo jogo, se é contra o Ituano, se é contra a Inter de Limeira, se é contra o Novo Horizontino. Não tem jeito, gente. Mas aí o Augusto falou o seguinte: o Cássio, a gente conversou com ele, falamos com ele no dia de hoje. O Cássio é um corintiano como todos nós. A gente sabe, a gente só não pode errar. A gente sabe que precisa contratar, a gente tem conversado, e a gente sabe que muitas coisas erradas foram feitas nos últimos tempos. Ele sempre critica a gestão e as gestões passadas, mas a gente não pode errar. Então, o Corinthians está tentando, mediante uma dificuldade de mercado, ser o mais assertivo possível nas contratações. E isso muitas vezes demora, porque às vezes aquele cara que você quer, aquele cara que você precisa, ele não está disponível, ele custa caro, demanda uma negociação, porque realmente, trazer por trazer, o Corinthians já fez isso muito nos últimos tempos. Só que o ônus disso é que o time ainda não está pronto, a gente já chegando em fevereiro. E para fechar, o Rodrigo Garro vai jogar no final de semana, vai jogar semana que vem, é meio que surreal. Mas o Tajeres está complicando a vida do Corinthians, porque o Corinthians anunciou o jogador antes de pagar aquilo que eles queriam. Só que o Corinthians já pagou, e agora eles estão pedindo os impostos. E aí o Thiago Salazar da Gazeta teve acesso ao contrato e mostrou, que está escrito lá, que o valor a ser depositado pelo Corinthians é bruto. Bruto, o valor da negociação. Acabou. Ah, mas e o imposto? Acabou, gente. Não está ali. E aí o Corinthians daqui a pouco vai ter que até ir na FIFA para conseguir a liberação do jogador, porque o Tajeres está, digamos assim, dando uma de birrento, de menino mimado e dizendo: não, peraí, agora eu quero isso. Não, mas agora eu quero aquilo outro. Não, mas agora eu quero que você pague o imposto. E são mais 3 milhões de reais. Então o Corinthians está com as mãos amarradas. Agora que chegou o executivo, ele vai ter que desatar esse nó. É a primeira missão do Fabinho, né? Que já está tentando derrubar um muro com o Flamengo para contratar o Mateuzinho, que já está fazendo proposta para o Pedro Raul e agora precisa resolver essa questão do Garro. Não é fácil. Mas o Augusto demorou, né? Esse executivo tinha que chegar com ele na campanha, tinha que chegar com ele na posse. 25 dias depois, ou 23 dias depois da posse, ele anuncia um executivo que aí, óbvio, né? Aí a pilha de tarefas ela já está muito alta. Vai ter que resolver para que o Garro entre em campo. O próprio presidente do Tajeres já disse: não tem jeito de melar o negócio, mas então libera. Free Garro. Subam a hashtag aí. Free Garro, liberem o Garro para ele poder jogar pelo Corinthians, porque o Corinthians já pagou o que devia dessas primeiras parcelas. Comentem aqui o que vocês acham dessa história toda. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!